Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós cumprimentamos os presentes, também aqueles que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais nesse momento, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite por conta dele. Foi através da obra realizada na cruz, a ação do Espírito Santo em aplicar esta obra aos nossos corações e a perpetuação do cuidado do Espírito Santo sobre nós, utilizando-se das Escrituras, que a igreja subsiste e persiste até hoje. É na autoridade de Cristo que nós nos movemos e a razão pela qual nós estamos aqui juntos para termos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Nós gostaríamos de iniciar fazendo de pronto já uma referência à ação das irmãs da SAF. Nós estamos nesse mês de agosto trabalhando o tema das missões e uma das ações pró-missões é o chá do missionário. Então os irmãos podem procurar os diáconos à porta e vocês vão receber o chá do missionário, tá bom? Vocês vão entender o que é que significa isso quando vocês receberem da mão dos diáconos. Também fazendo alusão, meus irmãos, aos pais. Nós gostaríamos de felicitar aos pais. Tem dois textos na Escritura que faz referência à figura dos pais, que eu gostaria de destacar. Existem outros, mas esses dois eu gostaria de destacar. Primeiro em Êxodo 20, verso 12. Êxodo, Moisés escrevendo o decálogo, ele diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo, em um outro texto, agora em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, utilizando a base do decálogo, ele diz, Efésios 6, de 1 a 4, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A missão que nós recebemos como pais, diante de Deus, é que nós eduquemos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor nos conceda graça, eu espero que o Senhor conceda graça a todos os pais aqui presentes, para que nós cumpramos a nossa missão com fidelidade. Vamos orar nesse instante, clamando ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre nós e a condução dEle durante toda esta reunião de culto. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e à disposição da nossa alma, do nosso ser, exatamente nos prostrar e reconhecer que não existe Deus além do Senhor. Todas as coisas foram criadas pela intervenção e pela ação do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que no santo conselho da Trindade nós também fomos criados à Tua imagem e semelhança. E o nosso viver consiste em glorificar o Teu nome e em gozar da Tua presença para sempre. Nós pedimos a Deus que essa realidade seja cada vez mais perceptível a todos nós. Também, a Deus, suplicamos nessa ocasião que o Senhor conceda aos pais a graça de poderem cumprir a sua missão com fidelidade, e aos filhos também o aprendizado necessário para que, quando eles se tornem pais, eles possam seguir a mesma disposição da geração que os precede, criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre estes, em nome e para a glória de Jesus. Amém. E porque é dia dos pais, nós vamos adorar o nosso Pai Celestial.
tudo é motivo, tudo é razão para nós adorarmos a Deus. E aí eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé para nós cantarmos juntos o hino 5, Trindade Adorada, esse cântico de entrada a esse momento aqui de culto. Seja o Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Podem sentar, meus queridos, mesmo assentados, mas de forma reverente para com a palavra de Deus. Abramos as Escrituras no texto de Gênesis, capítulo 12, obrigado, Tom, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor em Gênesis 12, de 1 a 3. Nós encontramos um trecho entre Gênesis 12, versículo 1, até Gênesis 22, verso 19, onde nós temos o tema da terra e da descendência de Abraão. Se nós observarmos esses textos, esses trechos, os episódios vão descrever a vida do patriarca. Eles falam das bênçãos da aliança de Deus com Abraão, a terra prometida e os muitos descendentes, e da forma como se deu a sua interação com outros povos. Interessante nós observarmos que Moisés ele vai usar exatamente esses aspectos da vida do patriarca Abraão para ensinar os seus leitores originais sobre as bênçãos de Deus com eles e como eles deveriam se relacionar com outros povos. E hoje, meus irmãos, é possível, inclusive, afirmar que esses capítulos ensinam nós, crentes, de todas as eras, a dinâmica da vida em aliança com Deus e como devemos abençoar, através da missão dada a nós por Cristo, outros povos. Deus chamou Abraão para migrar para a terra prometida, para receber a bênção da terra e da descendência, tornando-se uma bênção para todas as nações. Abraão atendeu o chamado por fé e obediência. E esse foi o modelo empregado por Moisés para que os israelitas aprendessem como devem lidar com os povos debaixo da sua liderança. Nós, crentes, de todas as épocas, podemos aprender com a vida e obediência de Abraão o propósito do chamado para a salvação e a resposta apropriada a esse chamado: levar redenção, transformação, salvação para todos os povos. Entenda, meus amados irmãos, o propósito sempre foi este: de que o povo de Deus fosse bênção para todas as nações. Vejamos se exatamente não é isto que Gênesis capítulo 12, de verso 1 a 3 nos diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Esse exemplo, esse modelo, essa vida do patriarca foi algo tão evidente e tão forte que essa realidade vai reverberar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, abra lá a sua Bíblia nesse texto, verso 16 e depois no verso 26 e 29 de Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Gálatas 3,16. Na sequência, em Gálatas 3, 26 a 29, o apóstolo Paulo continua: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, de que fôssemos bênção para todas as nações. Nesse mês de missões que nós estamos trazendo o tema à igreja, é importante que nós nos lembremos que nós somos constituídos como Igreja de Cristo para alcançarmos com a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, todas as nações sobre a face da terra. É responsabilidade minha e sua, de todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez, agora com o hino 266, Rude Cruz. Vamos ficar em pé, para que nós cantemos assim, com todo o entusiasmo, em adoração, em reconhecimento, a obra maravilhosa de Cristo na cruz por nós. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus ao Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será.
padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Os irmãos podem se sentar. O que acabamos de cantar, meus irmãos, revela para nós que o grande problema da humanidade, que é o pecado, ele encontra solução na cruz de Cristo. Nós não podemos negar que estamos vivendo debaixo da ira de Deus, em consequência da queda. Nós sentimos isso todos os dias, em todas as situações, em todas as relações. Mas o Evangelho diz que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, resolve. É a única realidade que resolve. É a única possibilidade de salvação. De modo que esse é um momento que você pode baixar sua fronte, confessar o seu pecado, suplicando o perdão da parte de Deus, buscando a santificação, sendo cada vez mais parecido com o seu Filho, que vivendo entre nós, sendo sujeito às mesmas tentações que nós, não pecou e deixa para nós o exemplo do segundo Adão. O primeiro falhou, mas Cristo não. Cristo foi fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. Ore e coloque a sua vida diante de Deus, suplique perdão da parte do Senhor, faça concertos, se consagre, mente, corpo, força, todas as faculdades do seu ser, que eles sejam consagrados agora a Deus. Oremos. A nossa entrega, Senhor, nessa noite, da nossa vida, dos nossos pensamentos, sonhos, planejamentos, das nossas escolhas, decisões, da forma como nós nos conduzimos na vida, da forma como nós focamos
as principais das nossas atividades, sabendo, ó Deus, todos nós que fomos capacitados, dotados de dons, de talentos, e que certamente o nosso viver, ó Deus, precisa glorificar, honrar o Senhor. Nós confessamos, ó Deus, diante de toda essa constatação, que em aspectos ou outros, em alguns ou outros aspectos, nós temos falhado, nós temos pecado, e nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve, nos conduza cada dia mais semelhante ao Teu Filho Jesus. Exemplo de obediência, a obediência que nós precisamos ter aos Teus mandamentos. Obediência em amor, obediência com alegria, obediência, ó Deus, diante das tentações ou das possibilidades que estão postas diante dos nossos olhos de pecar. E com a Tua graça e no poder do Teu Espírito, optarmos, ó Deus, por fazer aquilo que é a Tua vontade. Não a nossa, Senhor, mas a Tua vontade seja feita para o Teu louvor. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite que nos reunimos em culto, viemos aqui consagrar a nossa vida, toda ela. Nenhum aspecto pode fugir. Somos chamados para sermos totalmente de Cristo. E entre aquilo que nós consagramos nesses momentos litúrgicos, está os dízimos e as ofertas, que fazemos voluntariamente, com alegria, não na tentativa de alguma forma manipular Deus, mas como testemunho que Deus tem sido fiel. Mesmo nesse momento crítico, economicamente falando, mesmo com todas as vicissitudes que a vida nos coloca num contexto de pandemia que nós estamos ainda vivendo, no meio de tudo isso, como o Senhor mesmo já tinha nos alertado, não deveríamos ficar atemorizados, mas deveríamos manter a nossa fé, nossa confiança. E nós estamos aqui para testemunhar com esse ato de que Deus tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo. Amém? À medida que nós cantarmos juntos o hino de número 116, União com Deus, você vai poder sair do seu lugar e depositar no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Peça ao diácono de plantão que já se coloque aqui à frente, logo após, fazendo a oração assim de consagração. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão,
dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Quando nós cantamos hinos assim na igreja, a igreja acaba consagrando apenas para momentos de sepultamento, ato fúnebre. Só que se você prestar bastante atenção, esse texto fala desse hino de esperança e segurança em Deus. Na vida e na morte, estamos com Cristo. Consagramos tudo a Ele, porque tudo pertence a Ele. Vamos orar nesse instante, consagrando os dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo teu sustento em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder contribuir com a causa missionária. Obrigado pelos dízimos e ofertas lançados aqui no gasofilácio, Senhor. Que o Senhor dá-nos a sabedoria para destinar os recursos
no sustento da tua casa e na obra missionária ao redor do mundo. Estejas com os missionários, como o Senhor sempre esteja, guardando do mal e livrando dos perigos, Senhor. Esteja também conosco, nos abençoe. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar nesse instante. Nesse último cântico, meus irmãos, nós acabamos nos utilizando dele para nos lembrar de que há somente em Cristo salvação. O título dele é Nada Além do Sangue. Nada além do sangue, é repetido por diversas vezes. Não adianta a gente tentar colocar alguma coisa, alguma justificativa, porque todas as nossas justificativas, ou todas as nossas tentativas de justificação ou de justiça, conforme diz as Escrituras, não passam de trapo de imundícia. Nada além do sangue de Jesus é o suficiente. O sangue de Jesus é suficiente, a obra de Cristo é suficiente para que nós tenhamos salvação. Isso nos humilha, é verdade, porque a gente descobre que a gente sem Cristo não é nada. Isso nos coloca numa condição de total dependência de Deus, é verdade, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada além do sangue de Cristo. Vamos adorar? Vamos cantar ao Senhor nesse momento. Se você quiser ficar em pé mais uma vez, fique à vontade. Se não puder, permaneça sentado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve,
sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Muito obrigado, meus irmãos. Agradeço a participação aqui dos músicos. Nós vamos, nesse momento, a ministração da palavra nessa noite, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, vai nos dizer assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Que Deus, assim, meus amados irmãos, nos abençoe na exposição da sua palavra nessa noite. Tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Meus queridos irmãos,
Como nós já aqui falamos e referimos na liturgia dessa noite, nós estamos vivendo debaixo do pecado. Nós sofremos a influência do pecado. E a Escritura chega a dizer de maneira assim bastante enfática que o pecado afetou toda a humanidade e toda a criação, ao ponto de que não há quem busque a Deus, de que não há quem de fato entenda, de que de fato não há quem honesto e sinceramente possa, diante de Deus, se manter firme frente ao seu julgamento, quando Ele vai apurar as obras dos homens. E quando nós estamos diante dessa realidade, e aí recebemos e percebemos que a lei de Deus que foi dada a Moisés, ela ainda deixa isso mais evidente ainda. E se o pecado abrange toda a humanidade e criação e condena a tudo e a todos ao fogo do inferno, a pergunta que nós precisamos fazer é por que nós devemos pregar o Evangelho? Se tudo está perdido. E aí nós vamos descobrir que o Evangelho, na verdade, é a esperança, é a salvação, é a possibilidade de redenção. É o meio criado por Deus para resgatar a humanidade do seu fim trágico. E quando o Evangelho é anunciado, ele não só se propõe a salvar a humanidade, mas todo o universo, porque toda a criação geme e aguarda a redenção dos filhos de Deus. E a pergunta que precisa ficar no nosso coração é por que de fato nós devemos pregar o Evangelho? Nós somos, meus irmãos, uma comunidade de amor e adoração a Deus. Somos uma comunidade separada para glorificar a Deus. Mais ainda, somos uma comunidade aberta para conquistar a terra, exercer domínio sobre tudo para a glória de Deus e o bem dos seres humanos. E sendo uma comunidade separada para cumprir a tarefa de fazer discípulos que encherá a terra com outras comunidades da nova aliança, constituídas de homens, mulheres e crianças batizadas em todas as nações, ensinando que tudo o que o nosso Senhor Todo-Poderoso havia ensinado em sua palavra, bem como obedecendo a Ele, nós, por isso, pregamos o Evangelho. Pregamos porque Deus mostra ao homem pecador que ele pode ser liberto por meio do Evangelho. É por isso que nós pregamos. O Evangelho é sim o poder de Deus. Eu não posso, você não pode. Você não tem capacidade nenhuma de converter alguém. Mas Deus tem. Porque o que é impossível para os homens perfeitamente possível para Deus. E a pregação do Evangelho abre as portas dos corações dos eleitos. O Espírito Santo traz vida onde antes só havia morte. É possível ser amigo de Deus a partir daquilo que o Evangelho nos ensina. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, foi chamada a levar a essas boas novas a todas as pessoas, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender e serem salvos, de nascer de novo por meio do poder de Deus manifestado na pregação do Evangelho. A igreja foi chamada para evitar o pecado ao longo de toda a vida, e sempre deixar um caminho aberto para que não quebremos os seus mandamentos. Cristo providenciou meios para nos libertar de todos os aspectos pecaminosos do mundo, da carne e das tentações do diabo.
somos chamados para evidenciar um modo de vida positivo, transformado dentro da cultura na qual Deus nos colocou. O Evangelho, nesse sentido, ele é contra a cultura. E quando os valores do mundo estão se perdendo e se pervertendo, nós que somos de Cristo, que ouvimos a mensagem do Evangelho, que cremos nela, nós somos oposição às coisas erradas que existem no mundo. E trabalhamos efetivamente para a sua restauração. A igreja foi chamada para trabalhar para a redenção de todo o universo, resgatando tudo que foi perdido quanto a humanidade caiu em pecado, chamados para atacar frontalmente, por meio do poder espiritual do Evangelho, todos os aspectos pecaminosos desse mundo decaído. Seja na arte, seja na cultura, seja na política, na economia, na ciência, seja qual for a área do saber, seja qual for a estrutura organizacional, seja qual for o contexto humano, a igreja precisa laborar, trabalhar para que Cristo seja evidenciado. Todos que aqui estamos somos missionários. Recebemos da parte de Deus a incumbência de levar a Cristo onde quer que estejamos. A igreja também ora para que na volta de Cristo Ele encontre uma comunidade fiel. A igreja ora para que as missões cristãs e a evangelização se cumpra em toda parte para a glória de Cristo, de modo que todas as nações se sujeitem a Cristo e todos os seus inimigos sejam destruídos e colocados debaixo dos seus pés. Queria lembrar os irmãos, fazendo aqui um parêntese, que essa expressão de debaixo dos pés é uma expressão de rendição, é uma expressão do campo de batalha. Quando você desarma o seu inimigo, e seu inimigo está no chão, e você pisa no pescoço dele. A ideia de Cristo na consumação de todas as coisas é que Cristo estará com o pé no pescoço de todos os seus inimigos, total rendição. Porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, a língua dos santos, dos salvos, dos separados e também dos ímpios, que Jesus Cristo é Senhor. A igreja aguarda como bendita esperança a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A igreja ora, Maranata, vem Jesus. A igreja deseja a vinda de Cristo. A igreja percebe que por mais que essa vida aqui seja boa, nada se compara àquilo que nós gozaremos na eternidade com Cristo. E aí eu pergunto para os irmãos, como isso e tudo isso se ele relaciona com o texto de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8? Meus irmãos, se você olhar bem a composição de Atos, você vai observar que logo após uma breve introdução, Lucas, ligando o seu evangelho a este livro que nós podemos dizer que tem uma característica mais histórica, não deixando, é claro, de ser um livro também teológico. Lucas vai registrar imediatamente qual é o fundamento de toda a sua narrativa. O poder do Espírito Santo capacita os apóstolos a testemunharem de Cristo em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Expressamente é isso que Lucas está aqui concatenando, depois que ele escreveu
toda a sua pesquisa sobre a vida e sobre a obra de Jesus no seu evangelho, ele agora, complementando a sua narrativa, ele vai trazer uma perspectiva de como esta igreja, vivendo no poder do Espírito Santo, vai se alastrar, vai se desenvolver, vai levar ao conhecimento das nações a mensagem de Cristo. Mas vejamos algumas questões pormenorizadamente aqui do texto. No versículo 1 e no versículo 2, você vai observar que Lucas vai dizer que ele escreve este livro a Teófilo, que era um cidadão proeminente daquela época, provavelmente um oficial, que encomenda a Lucas as informações relacionadas à vida e à obra de Jesus e tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja. E diz o texto no verso 1 que ele vai relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele vai fazer isso até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, fazendo aqui uma referência à ascensão de Cristo que aconteceria logo após esse momento aqui. Mas Lucas deixa claro também que a esses, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós podemos observar que nós temos aqui Jesus dando aos seus discípulos e também a outras pessoas provas incontestáveis a respeito da sua ressurreição. De fato, ele venceu a morte. De fato, o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. De fato, ele aponta para a igreja que aqueles que caminham com ele, esses mesmo que morram, viverão. Continua Lucas dizendo, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Interessante aqui, meus irmãos, precisamos dar uma paradinha, só para a gente explicar essa expressão aqui, comendo com eles. A expressão comendo com eles no original dá a ideia de comendo sal. Não sei se você consegue abstrair qual é o significado de comer sal com alguém. Você consegue comer 1 quilo de sal com uma pessoa assim? Geralmente comer sal é algo que a gente come devagar, um pouquinho a cada dia. É um condimento, é usado para temperar. Então, a ideia que nós temos aqui é que Jesus, após a ressurreição, ele passa um período considerável, embora não muito longo, mas um período considerável, comendo com os discípulos, convivendo com os discípulos. E é interessante nós observarmos que Jesus ele tinha essa característica. Em diversos momentos, Jesus come com os discípulos. Jesus alimenta as multidões. Jesus celebra o momento da ceia com os discípulos. E em outros eventos, Jesus está comendo com os discípulos. Inclusive, foi dado a ele, maliciosamente, o apelido de glutão e beberrão, porque ele comia com seus discípulos. E eu acho esse exemplo de Jesus maravilhoso. E eu me pergunto se nós não temos perdido a perspectiva de Cristo também em relação à mesa. Porque a mesa da ceia, a mesa da comunhão, a mesa das nossas casas, precisa de alguma forma trazer essa concepção para nós. Nós somos chamados para conviver, para estarmos juntos, unidos por aquilo que de fato dá liga na igreja. Cristo é o assunto, é o tema, é a razão, é a motivação para estarmos juntos. E os discípulos, eles aproveitam desse momento aqui, nesse presente que o Senhor dá a eles após a ressurreição.
Mas o verso 5 vai dizer que porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Ou seja, entre os mandamentos, entre as instruções que Jesus vai dar para os seus discípulos, ele vai deixar claro que eles deveriam esperar o poder do Espírito Santo para serem capacitados a serem testemunhas. E a palavra testemunha que nós encontramos na Bíblia é martírio. A ideia de alguém que testemunha Cristo até mesmo indo à morte. E muitos destes, pagando com a vida, não negaram testemunho. Não negaram que Cristo de fato era o Filho de Deus. Que Cristo de fato morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo a serem testemunhas fiéis. Se nós olharmos o livro de Atos, e aí eu gostaria que você tivesse a curiosidade de fazer a leitura desse livro em casa, você observa que Lucas ele vai dividir esse livro em 3 sessões. Dê uma rápida panorâmica aí na sua Bíblia. A primeira sessão está aí do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 47. Nessa primeira parte, Lucas coloca o testemunho apostólico e o poder do Espírito. Nesses primeiros capítulos, ele se ocupa com isso. Mas a segunda parte de Atos é do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 60. Dá um tempinho para você olhar e dar pelo menos uma leitura dinâmica nesses capítulos. O que é que ele está fazendo aí? Ele está falando sobre o testemunho apostólico em Jerusalém. E a história da igreja vai nos mostrar, e também com base no livro de Atos, que os apóstolos, os discípulos, eles acharam muito bom estar em Jerusalém. Foi muito confortável. Mas chega uma perseguição. E eles têm, então, de sair do conforto, da zona de conforto. E aí nós temos a terceira parte do livro de Atos. Capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 28, verso 31. O testemunho apostólico aos confins da terra. E entre essas passagens vocês vão ter o testemunho aos gentios, o testemunho aos samaritanos, e tudo mais que nós encontramos na composição do livro de Atos. Mas, didaticamente, nós poderíamos dizer que essa divisão entre o testemunho dos apóstolos e o poder do Espírito Santo, o testemunho dos apóstolos em Jerusalém, o testemunho dos apóstolos aos confins da terra, acaba sendo o conteúdo estruturado por Lucas. E aí a pergunta que fica para nós é: o que é que ele está querendo fazer com isso? Lucas está mostrando para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo, uma igreja que obedece os mandamentos de Cristo, ela é testemunha da sua morte e da sua ressurreição. Meus irmãos, esse é o principal tema que vai ocupar a pregação apostólica. Não tem pregação de quebra de maldição hereditária, não tem teologia da prosperidade, não tem pregação sobre anjos, não tem pregação com ênfase em expulsão de demônios, não tem pregação falando sobre como melhorar a sua vida em 10 passos, não tem pregação no sentido de autoajuda, não tem pregação no sentido de coaching, não tem pregação no sentido de você se sentir melhor, de você se sentir abraçado, de você se sentir Tem pregação no sentido de você falar para todos que a solução do pecado é Cristo. Morte e ressurreição era a temática que estava sendo anunciada pelos discípulos no poder do Espírito. E hoje, meus irmãos, quando nós falamos sobre isto, sobre esse tema das missões, nós olhamos aqui para esse trecho
antes da ascensão de Jesus, e nós gostaríamos de enfatizar alguns pontos. E o primeiro deles é que os discípulos foram levados pelo próprio Cristo a aguardar a vinda do Espírito Santo. Verso 3 ao verso 5, que nós já lemos, deixa claro isto. Lucas relatou que Jesus ordenou aos discípulos, aos apóstolos, para ser mais preciso, que aguardassem a vida do Espírito Santo, que capacitaria para o ministério mundial. E qual é a ênfase? A ênfase está no Espírito Santo. A ênfase está no fato de que sem o Espírito Santo, os discípulos não seriam capazes de desenvolver a tarefa de pregar o Evangelho. Há demonstração de que é necessário o poder do Espírito para que o ministério da igreja prossiga entre as épocas. E aí nós nos lembramos da fala de Jesus dizendo que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós, como igreja, só seremos capazes de desenvolver a missão de forma eficiente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E alguém vai dizer, pastor, então, nesse caso, nós precisamos viver um Pentecostes na igreja. Nós precisamos orar mais, pastor. Nós precisamos buscar mais do alto para que o Senhor possa vir, como aconteceu em Atos capítulo 2. E o Espírito Santo toma conta do ambiente, distribuindo línguas como de fogo. Alguma ação assim extraordinária para que de alguma forma a igreja se leve, se mobilize, se desperte. Meus amados irmãos, Atos de Pentecostes foi um ato histórico, de uma vez só. Vai se repetir ali com os samaritanos, com os gentios, vai se repetir, mas para deixar claro que o ministério do Espírito Santo já havia sido inaugurado na igreja. E hoje, se nós somos igreja, se existimos como igreja, só existimos porque o Espírito Santo está aqui. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, o poder do Espírito Santo já está à disposição, a serviço daquilo que é a vontade de Cristo para ser cumprida através da igreja. É por isso que, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração. É por isso que o Espírito já está, de fato, agindo, movendo a igreja para as missões. Enquanto alguns de nós têm uma vida medíocre, outros estão sendo despertados. Estava comentando aqui pela manhã, os cartazes da PMT da nossa igreja, antes você conseguia enxergar bem, de longe, o rosto das famílias. Hoje o quadradinho está cada vez menor. Sabe por quê? Porque a igreja, ano após ano, tem acrescido os seus missionários no mundo inteiro. Se você olhar ali naquele cartaz no fundo, você vai encontrar pessoas que foram chamadas por Deus para levar o Evangelho até os confins da terra. Várias bandeiras, várias localidades, de todas as idades, de toda a estruturação que você possa imaginar. Abdicaram da vida, abdicaram daquilo que as pessoas julgam importante. Para quê? Para levar o conhecimento de Cristo às pessoas. Um tempo desse, eu recebi um telefonema de um colega aqui de São Bernardo, pedindo para que eu pudesse dar atenção a uma missionária, a missionária Mônica. A missionária Mônica, ela foi chamada por Deus para trabalhar em Moçambique, país da África. E o ministério dela é com crianças. Impressionante. Uma senhora, já, uma jovem senhora, assim, uma senhora, não é casada, solteira, que se dedicou, que resolveu dedicar a sua vida para levar o conhecimento do Evangelho às crianças moçambicanas.
E alguém pode perguntar, por que essa senhora não vai aproveitar a sua vida, o resto da sua vida, fazendo alguma coisa útil para ela? O que é que motiva alguém a abdicar de sonhos, de perspectivas outras, para dedicar a sua vida a pregar o evangelho para as crianças? A capacitação que vem da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E eu fico me perguntando, meus irmãos, se aqui na igreja não existem pessoas que já há algum tempo o Senhor tem chamado para isso. Algumas pessoas que não conseguem ver sentido na vida, que se sentem inquietas. Eu já senti isso. E eu digo para vocês, tanto eu como a minha esposa, quando nós somos chamados para o campo missionário, porque nós estamos vivendo aqui num campo missionário, quando nós somos chamados a deixar a nossa parentela, a semelhança do que Abraão teve que deixar a parentela, e nesses períodos assim que a gente fica longe, parece que fica mais difícil ainda você lidar com essa situação da família. Dia das mães, dia dos pais, dia dos aniversários, todo mundo celebrando via Meet, via WhatsApp, sem ter presença, sem ter companhia. E a gente se pergunta, mas por quê? Por que ficar tão longe da família? Por que se privar dos poucos anos de vida que restam ainda dos nossos pais? Por que deixar os amigos, deixar os alunos, no meu caso, com minha esposa, que nós éramos professores, os nossos alunos já estão maiores do que nós, já têm os seus... Nós não conhecemos mais os nossos alunos. Nós saímos de casa para viver em prol do Evangelho no final de 1998. Aí você faz as contas, quanto tempo nós estamos longe de casa? Por que isso? O que é que justifica isso? E a única resposta que nós podemos dar é que, de fato, foi o Espírito Santo de Deus que aplicou a mensagem do Evangelho, que nos deu capacidade de propagar o Evangelho e que nos deu condições a prosseguir aquilo que muitos outros começaram antes de nós. Eu estou fazendo uma pesquisa para um projeto que nós estamos tentando implementar no interior da Bahia, no semiárido. Nos períodos de folga, eu tenho tentado contribuir um pouco com o semiárido. Fazendo uma pesquisa sobre aquela região, que é a minha região de origem, eu descobri alguns fatores interessantes. Franz Schneider, quando ele foi para Salvador, ele começa a igreja, ele planta a igreja da Bahia. Depois que Franz Schneider morre, William Wandel, se eu não estou pronunciando o nome dele errado, vai pregar o evangelho na região de Ponte Nova, Wagner, Utinga, interior da Bahia, 200 e poucos quilômetros mais ou menos de Salvador, 200, 300, 400 quilômetros. E os relatos históricos, inclusive que estão no Museu da Igreja Presbiteriana do Brasil, fala que aquele campo foi um campo muito difícil. Os missionários passavam muito pouco tempo ali. E eles tentaram se alojar em Utinga, tentaram se alojar em Piatã, em outras cidadezinhas melhores. Mas ninguém queria aceitar os missionários americanos. E eles só puderam ficar em uma fazenda que eles compraram, chamada Fazenda Ponte Nova, que é onde deu origem à cidade de Wagner, no interior da Bahia, que gerou o Instituto Ponte Nova, que ali também trouxe o Memory Grace, o hospital que foi trazido pelos americanos, já perdido hoje, tanto o hospital como também a fazenda de agronomia que eles montaram ali. E é interessante nós considerarmos isso, porque o catolicismo era tão forte naquela época, que o método americano de ensino, por ser um método que não era mais o beabá,
que era o método de alfabetização daquela época, era um método mais avançado, os locais diziam que era coisa do diabo. Os americanos estavam chegando com coisas do diabo. Mas depois, mais de 60 escolas no interior da Bahia recebiam professores formados pelo Instituto de Ponte Nova. E aquilo que foi produzido pela vida daqueles missionários, os marcos e o resultado é colhido até hoje. Vidas que saíram dos Estados Unidos para poder desenvolver o seu trabalho de missão. Esta igreja que nós estamos aqui é uma doação dos missionários americanos, porque fizeram missões. Não se sabe dizer a razão exata porque Simonton veio para o Brasil, no ponto de vista das circunstâncias históricas, mas nós podemos dizer que foi porque o Espírito Santo capacitou, chamou, equipou e deu condições de trazer o Evangelho. E assim, meus irmãos, se vocês olharem aqui, olha, descalvado do mesmo jeito, o Alva Heider, se a pronúncia estiver correta, ele pregava aqui em Descalvado, Leme, Araras, Limeira. E diz que há uma curiosidade, sempre no presbitério, o Alva Heider era chamado a atenção do presbitério, porque o presbitério fala assim: você não está reunindo o conselho da igreja. Ele fazia muitas poucas reuniões e a resposta dele sempre era: eu não tenho tempo para reunir o conselho, eu só tenho tempo de pregar o Evangelho. Vidas consagradas, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, que se dedicaram ao campo missionário, histórias belíssimas, vidas em total entrega a Cristo. Hoje nós colhemos o resultado destes, capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fazer a obra de Cristo. Mas segundo ponto que eu gostaria de destacar são os mandamentos de Cristo. Lucas junta aos registros do seu evangelho o aspecto da instrução de Jesus no seu convívio pós-ressurreição. Jesus havia transmitido aos apóstolos a realidade de sua ressurreição, a veracidade da sua messianidade, as bênçãos do Espírito Santo e a natureza do seu corpo ressurreto. Além disso, o aparecimento de Jesus depois da ressurreição foram importantes para validar de forma externa a natureza e a legitimidade das obras que ele realizava. Era importante que os discípulos, entre outras pessoas, testemunhassem pessoalmente a ressurreição de Cristo. Para que não houvesse dúvidas de que, de fato, o Senhor Jesus havia vencido a morte e a sua mensagem deveria ser propagada e pregada em todos os lugares. E aqui também, meus irmãos, acredito que cabe uma aplicação para nós. Da mesma forma que antes, hoje, da mesma forma adiante, a igreja deve obedecer os mandamentos de Cristo e ser testemunha da sua morte e ressurreição, onde quer que ela esteja. A igreja de Araras, ela não tem responsabilidade missiológica apenas com Araras. A igreja de Araras foi colocada aqui nessa cidade. Nós somos a igreja de Cristo com a responsabilidade de alcançar os confins da terra, meus irmãos. E quando a gente olha a riqueza da história da nossa igreja, é muito interessante quando a gente observa os missionários, desde a época dos americanos, indo e voltando a essas paragens. A missão Brasil Central indo ao Nordeste, a missão do Sul alcançando aqui o Sudeste. Missionário que passava um período num campo, depois é deslocado para outro, e muitos desses, meus irmãos, pregavam o evangelho no lombo do cavalo. E hoje, às vezes, a gente chama alguns pastores, vamos fazer uma visita ao campo, ele fala assim, mas qual é a distância?
300, 400 quilômetros, meus irmãos. E a gente acha longe. Mas esse pessoal andava nas condições que tinha na época e não se cansava de pregar a Cristo. Não sei se você sabe, mas no livro escrito pela esposa do Alva Heider, fala do início do trabalho de Araras. E teve um casal que recebeu o pastor no campo, ainda numa fazenda. Depois eu vou registrar esses nomes, essa história, colocar lá no site da igreja, quando eu concluir a pesquisa. Mas só para adiantar para vocês, e não falar o nome dos santos ainda, deixar vocês curiosos, o pastor Alva veio pregar o evangelho em Araras. E uma família ficou responsável por recebê-lo. A esposa disse, não, o senhor pode vir, pastor, o senhor vai ficar lá em casa. Só que quando o pastor chegou na fazenda, ele descobriu que tinha sido algo que a esposa havia determinado que fosse, mas o marido não tinha concordado. E o marido estava muito bravo. Diz que a primeira cena que ele viu foi ele na porta de casa e a esposa brigando com o marido no fundo, na cozinha. E ele ali, quando a irmã chegou na porta, disse assim, irmã, você não acha melhor eu ir embora? Eu voltar de outra vez? Ele disse, não, pastor, o senhor vai ficar. E ele então ficou. E ali Deus foi trabalhando e aquela situação se conformou. Se aproximou do dono da casa, falou do Evangelho de Cristo. E o dono da fazenda, o marido da mulher que estava chateado, disse que levaria o pastor embora, no dia que ele fosse. Levou, o pastor voltou, foi embora. Passado um tempo, esse senhor que tinha sido ficava revoltado com a esposa e também com o pastor que estava na casa dele sem ser convidado, se converte na igreja de Araras. Vem fazer parte do rol de membros da igreja. E confessa ao pastor, falou, pastor, aquele dia que o senhor foi lá em casa, eu fiquei tão indignado que estava no meu coração para matar o senhor. Mas alguma coisa não me permitiu fazer isso. Eu fico pensando assim, os pregadores do Evangelho passam por algumas situações e a gente nem imagina o livramento de Deus em cada situação, mas fazendo prevalecer aquilo que são os mandamentos de Cristo na nossa vida. A palavra do Senhor diz, prega, insta, em tempo e fora de tempo, mas prega, insista, fale de Cristo, fale do amor de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai abrir os corações e vai fazer com que essas pessoas se rendam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em último lugar, o último ponto que eu gostaria de destacar é a estratégia das missões. Verso 6 e verso 8, o texto vai dizer, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Interessante considerarmos aqui, Lucas, ele vai revelar que a atenção dos discípulos, conforme mostra o verso 6, não estava nas missões. Os discípulos queriam saber qual era o tempo que Jesus haveria de restaurar o reino de Israel. E Jesus está dizendo agora, trazendo o foco dos discípulos para o que realmente importava, para o reino dos céus, que eles poderiam usufruir a partir do papel de testemunhas que eram. E eles foram colocados diante desta realidade, da missão de Deus como sendo uma missão mundial, nacional, transcultural. E aqueles que ouviram e creram deveriam levar a mensagem a todas as nações.
Eu fico entendendo com isso, meus irmãos, a razão porque muitos missionários se deslocaram ao Brasil. O patrono da nossa igreja, o Asbel Green Simonton, quando ele chega no Rio de Janeiro, logo na sequência, ele fica viúvo. A sua esposa morre logo após dar à luz uma criança. O clima do Brasil não foi ameno para a esposa dele. Mas ele persiste, permanece, continua pregando o Evangelho, chama pastores, missionários para que pudessem dividir a obra com ele. Se você for hoje em São Paulo, na Universidade Mackenzie, você pode olhar nas tarjetas das portas o nome desses missionários que deram as suas vidas em terreno brasileiro, onde nessa época um protestante nem podia ser enterrado em um cemitério. Por isso que surgiu o cemitério dos protestantes. Onde nessa época os evangélicos eram perseguidos de cidade em cidade. Mas esses perseveraram e persistiram, porque a estratégia de Deus é que fossem a todas as nações. Se esse movimento aconteceu, meus irmãos, da Europa para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, eu vos pergunto, será se isso não nos dá uma pista de que a América do Sul também precisa ser um celeiro de missionários? Será que não é isso que está faltando para as nossas igrejas, para sermos mais vivos, mais cheios do Espírito Santo de Deus? Porque à medida que nós nos alinhamos com a missão de Deus, certamente o Senhor vai nos capacitar a fazer a sua obra. O poder do Espírito Santo não foi dado à igreja para fazer show, meus irmãos. Para o irmão cair no Espírito, para o irmão cair em cima dos bancos, para o pastor jogar o paletó e todo mundo cair nos bancos. Não há sintonia com essas práticas evangélicas adoecidas com que a Escritura diz. O poder do Espírito foi dado para que a igreja avance missiologicamente. E eu pergunto, como estão as estruturas, ou como estamos estruturando as ações da nossa igreja, ou a igreja que congregamos? Jesus está dizendo que devemos ser ávidos pela proclamação do Evangelho a todas as nações. O Evangelho do Reino de Deus, o domínio de Deus no coração e vida, pela graça, por meio da fé, para todas as nações da terra, deve ser levado a efeito por sua igreja. E se somos igreja de Cristo, precisamos participar disso. Todos nós precisamos participar de alguma forma. Concluindo, há uma frase do Abraham Kuyper que tem ficado na minha mente e que todas as vezes que eu começo a estudar e a ler sobre missões, eu encontro ela em algum lugar. Uma frase do Abraham Kuyper que diz assim: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Quando Lucas escreve o Evangelho e deixa claro nos seus escritos que Jesus havia revelado que Satanás havia caído, havia sido lançado sobre a terra, deixando claro que o poder de Satanás havia sido limitado pelo próprio Deus. E que hoje o anúncio do Evangelho é possível no poder do Espírito Santo para que muitas pessoas crescem e se convertessem. Somente Cristo possui autoridade absoluta para exercer domínio sobre o mundo inteiro. Mas ao ordenar ao seu povo que evangelizasse o mundo e fizessem discípulos, Cristo delegou uma parte dessa autoridade à igreja, dando-lhes a responsabilidade de pregar o evangelho com eficácia. Essa tarefa pode parecer impossível, mas não é.
pois Jesus também garantiu o sucesso temporal e eterno da missão da igreja. Tomemos Cristo como nosso exemplo, nosso modelo, meus irmãos. Tornemos Cristo também conhecido no mundo inteiro. Evangelizemos de todas as formas possíveis. Virtual, presencial, sinal de fumaça, telegrama, e-mail, mas principalmente com a vida e com a palavra. Sustentemos as missões locais, sustentemos as missões estrangeiras. Meus irmãos, não negligenciemos as contribuições para os missionários. Nós temos notado dia a dia os irmãos encolhendo a mão em relação aos missionários. Nós não estamos pedindo para ser gasto dissolutamente esse dinheiro. Esse dinheiro é para ser investido na vida desses missionários. Reserve parte dos seus rendimentos para investir na vida dessas pessoas que abdicaram de muitos confortos para poder cumprir a missão do Senhor sobre a face da terra. Sustentemos as missões locais e as missões estrangeiras. Oremos pela proclamação do Evangelho com eficácia. Um aspecto que nós precisamos considerar como igreja evangélica no Brasil, desde 1975, 1976, quando aconteceu o Pacto de Lausanne, onde grandes nomes como John Stott, Billy Graham, René Padilha, Samuel Escobar, se reuniram para a formulação desse pacto. Desde essa época, a igreja brasileira já tem a compreensão de que a pregação do Evangelho não consiste apenas na preocupação na alma, ou com a alma, mas com o ser humano todo. Um Evangelho para o homem todo. Salvação e pão. A igreja precisa entender que na proclamação do Evangelho também está o cuidado com o necessitado, com o órfão e com a viúva. E a mensagem transformadora do Evangelho não é simplesmente pelas suas proposições teológicas, mas pela transformação que gera em nosso coração e no meio em que nós estamos. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje como igreja presbiteriana de Araras é: qual tipo de transformação nós temos gerado nessa cidade? Se a partir da nossa presença aqui, arraigados por tantos anos, essa sociedade é mais justa, essa sociedade é mais verdadeira, essa sociedade é mais amorosa, essa sociedade é mais digna, essa sociedade é mais complacente com aquele que é necessitado, é uma sociedade que cuida melhor e bem do órfão e da viúva, porque essas são as causas de Cristo também. Que Deus assim, meus queridos, nos abençoe, que nós oremos incessantemente pela pregação eficaz do Evangelho e que sejamos a resposta das nossas orações. Amém? Meus queridos irmãos, vamos orar nesse instante. Feche os teus olhos onde você está. Querido Deus, estamos reunidos aqui em tua casa, felizes pela presença do Senhor, ação do teu Espírito Santo em nós, que nos chama, que nos desperta, que nos comissiona, que nos tira da nossa zona de conforto e que nos faz enxergar que nós somos chamados para viver o Evangelho na sua integralidade. Abençoa-nos, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Sei nessa noite também conosco, nos preparando, ó Deus, para que aquilo que nós aqui experimentamos possa repercutir durante toda a nossa semana, todo o nosso mês, todo o nosso ano, e que em todos os dias na nossa vida nos sintamos chamados para sermos missionários da mensagem de salvação em Cristo. Que tudo que fizermos e pensarmos possa de alguma forma corroborar com isto. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, nessa noite, antes da ministração da ceia, nós temos a recepção da nossa irmã Isabela Rossi. Queria chamar a Isabela aqui à frente. Quero pedir um voluntário que cuide ali da câmera. Ela é a nossa cameraman, câmera girl, né? Alguém cuida da câmera e vem para cá, Isa. Queria chamar também os presbíteros presentes, que vêm aqui à frente, para que nós procedamos assim, nesse momento, guardando o distanciamento social, álcool em gel. Muito bem. Meus queridos irmãos, eu, na qualidade de pastor, e também os presbíteros aqui, como pastores desta igreja, o povo do Senhor Jesus Cristo que está presente aqui nesse lugar, certamente se alegra com um momento como esse. E é pela vontade de Cristo, pela sua promessa de vida, que nós encontramos agora aqui a nossa irmã Isabela, prestes a professar a sua fé. Sem interrupção, temos lembrado a vocês em nossas orações, desejando a saúde e a prosperidade dos seus espíritos e persuadidos de que a fé sincera de seus pais é concebida a todos vocês. Portanto, aquilo que nós usufruímos na nossa vida com relação a Cristo, essa realidade também se aplica aos nossos filhos. Queria chamar a Rose aqui à frente, para que estivesse junto com a Isabela, porque, na verdade, esse momento é partilhado por ela. A mesma fé sendo partilhada pela sua filha. E nesse processo de recepção, eu gostaria de perguntar a Isabela algumas proposições aqui, que ela deva responder com a sua consciência livre. Isabela, você aceita a Deus, o Pai, o vosso Pai, a Deus Filho como único Salvador, a Deus Espírito Santo como santificador e consolador? Você promete continuar nessa fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela, no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades da igreja, na paz e no amor dos irmãos? Promete? Eu recomendo diante de Deus, que vivifica todas as coisas diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, que guarde este pacto sem mácula nem repreensão até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, seja bem-vinda. Eu recomendo a você a plena comunhão com o povo de Deus. E te admoesto e te exorto com duas passagens das Escrituras. Uma é em Isaías 54:10 e outra em Números 6, 24 a 26. Isaías 54:10 diz: os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Sei que vocês estão já cansados de tanto ficar sentados. Queria convidar os presbíteros para que nós impuséssemos as mãos, para nós orarmos nesse momento. Senhor Deus, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor a vida da Isabela. Nós sabemos, ó Deus, que aquilo que foi gerado no seu coração, ou a fé que ela partilha junto conosco, certamente possibilita que ela faça parte da tua igreja e que ela seja, ó Deus, no ambiente da tua igreja, sal e luz. Apegada a Cristo, que ela possa desenvolver a sua vida, de modo que o nome de Cristo seja glorificado.
que o Senhor confirme essa profissão de fé no seu coração, pela ação e o poder do Espírito Santo. Nós assim oramos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Pode sentar. Os irmãos depois podem tirar foto lá na saída, tá bom? Nós vamos passar agora a ceia. Queria convidar os presbíteros a ficar comigo aqui nesse instante. Nós vamos passar a ceia do Senhor. Irmãos, eu fico me questionando na ceia, por que que Paulo, ele foi, na sua carta, tão enfático com aqueles irmãos a respeito de discernir o corpo de Cristo? E aí, já falei com vocês que tem duas interpretações possíveis. Interpretação que poderia ser a compreensão dessa realidade espiritual que está presente na ceia, e também a compreensão de que nós não devemos negligenciar uns aos outros o cuidado, o amor. E eu sou daqueles que entende, a partir desse texto, que são as duas coisas. O momento é um momento especial, um momento sagrado, um momento que nós lembramos do sacrifício de Jesus. Mas é um momento que nós não podemos perder esse dimensionamento aqui, que somos uma grande família e que fazemos falta uns para os outros. Vocês não têm noção do quanto é angustiante não vê-los aqui na igreja. Porque essa câmerazinha que a gente pega aqui para poder fazer a transmissão em casa, ela não mostra vocês lá. Nós não temos a certeza se você está sendo alcançado com a mensagem. Por isso, vocês que estão em casa, por favor, voltem para o presencial. É claro, com todas as medidas de segurança que nós precisamos ter. Mas quando a igreja está reunida, e nós podemos partilhar de momentos assim, isso revigora a nossa fé. Nós sabemos que não estamos sós. Existem outros que estão perseverando junto conosco na mensagem que nós recebemos do Evangelho. E isso faz muita diferença na comunhão e na vida da igreja. Estava com saudade muito de vocês. É um prazer revê-los. Tá bom? Mesmo que a gente não possa se abraçar, mas receba aí o abraço intencional, né? A todos vocês. Esperamos logo em breve poder matar a saudade. Peço até aos irmãos que quando voltarem a se abraçar, sejam mais comedidos, para não ter nenhum tipo de trauma. Pode ser que aqueles queiram matar a saudade de 1 ano, 2 anos, aí não é possível. Vamos matar parceladamente. Tá certo? E você avisa o irmão, meu irmão, vai ser um abraço apertado e demorado. Porque já faz muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se cumprimenta assim. Mas o que a Escritura diz é que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele toma o pão. É engraçado isso, engraçado e providencial isso, porque a Escritura deixa claro que na noite em que Jesus foi traído, a traição de Judas não tira o foco de Jesus, da missão que ele veio realizar. Ele toma o pão, dá graças, parte, dá aos seus discípulos, distribui aos seus discípulos. Inclusive o traidor também come do pão. Da mesma forma, depois de ter ceado, ele toma o cálice, dá graças, partilha com os seus discípulos, dizendo: este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E é isso que nós estamos aqui reproduzindo. Lembrando o sacrifício de Jesus, suficiente para que nós tivéssemos perdão para os nossos pecados, para através do mérito de Cristo obtermos salvação. Eu sou salvo, você é salvo, você que crê em Cristo, não por conta do seu mérito, mas por conta da obra de Jesus. É por isso que nós somos salvos. Porque o sacrifício de Jesus por nós foi aceito diante de Deus. E nós estamos aqui nos lembrando disso. Dia após dia, devemos morrer para a nossa velha natureza e alimentar a nova natureza gerada em Cristo, com esses atos de recobrar e de firmar a nossa fé no sacrifício de Jesus na cruz. Vamos orar, tirar esses elementos do uso comum para o uso especial.
Senhor Deus, nós suplicamos a graça do Senhor sobre nós, para que estejamos juntos, para que o momento como esse possa ser relembrado, possa ser vivido, experimentado, todas as vezes com o nosso coração cheio de fé, cheio de convicção, cheio de confiança de que a obra realizada na cruz, de fato, é satisfatória e é suficiente. Consagra, ó Deus, esses elementos, tira do uso comum para o uso especial. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já estão ligados aí, né? Como é que vai funcionar? Vou fazer a instrução mais uma vez. Primeira coisa, os diáconos vão partilhar com você o álcool em gel. O álcool em gel é antes da ceia. Então, você pode ficar em pé, você que vai participar da ceia. Os diáconos vão aí dar uma porção de álcool em gel para você. Depois do álcool em gel, você vai abrir a cápsula no sentido anti-horário. Primeiro a cápsula menor, que é onde está o pão, e depois a cápsula maior, em que está o vinho. Não precisa botar muita força, para não acontecer nenhum acidente. Essa cápsula está individualizada, ela foi preparada num ambiente de extrema higiene, de modo que só você vai ter contato com a cápsula. O álcool em gel é para se certificar de que na hora de pegar a cápsula, você não tocou na cápsula do irmão. Só o irmão vai ter acesso a ela. Aberto a cápsula, consumido o pão e o vinho, feche a cápsula inteiramente. Porque se você não fechar, não vai caber na bandeja. É feito milimetricamente também para caber na bandeja desse tamanho. É tudo milimetricamente feito, né? Hermeticamente fechado e milimetricamente medido para ficar dentro da bandeja. Tá bom? Então é isso. Pedir os presbíteros aqui que distribuam. Tem algum presbítero em disponibilidade aqui presente conosco? Não tem? Queria convidar um diácono. O Adalto, você pode vir aqui? Adalto, você está de plantão hoje? Os irmãos presbíteros podem ir pela lateral, o diácono Adalto vai aqui pelo centro. Lembrando sempre que esta é a mesa do Senhor Jesus, não é exclusiva à Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, todos aqueles que estão em perfeita comunhão com sua igreja genuinamente evangélica estão convidados a participar da ceia conosco nesse momento. Comamos e bebamos dele todos. Nesse momento você pode tirar a máscara, tá?
Robson. Não esquece de fechar a cápsula, irmãos. Não precisa ser com muita força também não, tá? Só vou deixar dela toda. Queria pedir os irmãos se preparassem para nós executarmos o hino 270. Nós vamos encerrar esse momento da ceia com esse hino. Logo após, nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento de sacrifício realizado na cruz, na história, e que se aplica até os nossos dias, com a oração do presbítero Plínio. Vamos ficar em pé para a gente executar esse hino? Hino 270, Desafio. A pergunta é: que fazes tu por mim? Não há nada que você possa fazer para fazer algum tipo de compensação. Mas em obediência nós precisamos testemunhar a Cristo. Vamos orar com o presbítero Plínio. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela existência dessa igreja, que é fruto do trabalho de irmãos nossos do passado que dedicaram as suas vidas ao Senhor, para que o Evangelho fosse pregado em toda essa região e nos alcançasse. Obrigado pela vida deles, que se dispuseram a servir ao Senhor. Que o Senhor esteja estendendo este chamado a todos nós, que ele já existe, já é real na nossa vida,
mas que possamos responder ao Senhor à altura do teu chamado e da tua capacitação, para que nós também prestemos serviço ao Senhor, para que a tua palavra, o teu evangelho, a tua salvação seja anunciada e comunicada a outras pessoas. Abençoa todos os irmãos aqui presentes, abençoa todos os irmãos que fazem parte dessa igreja, abençoa toda a tua igreja na face da terra, de maneira que toda ela entenda esse compromisso. Te agradecemos em especial por este momento também que participamos da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que é um momento em que nos lembramos do sacrifício do Senhor em favor dos teus eleitos. Nos lembramos também de que o Senhor haverá de voltar, o Senhor haverá de nos chamar, de nos convocar para participarmos da vida eterna contigo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas vidas preciosas que o Senhor reuniu nesta comunidade, neste local. Muito obrigado pela vida de todos. Que todos sejamos sempre movidos pelo Senhor, para que te prestemos a culto a todo instante através da nossa vida e que prestemos serviço ao Senhor. Guia-nos, conduza-nos durante toda a semana para que esse propósito seja presente na nossa vida. Agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a se sentar nesse instante, os presbíteros, tá? Os irmãos fiquem em pé para que nós possamos impetrar a bênção. Os presbíteros podem sentar e ir para o lugar, né? Não é nem para sentar. Nós vamos agora impetrar a bênção. Receber a bênção, meus amados irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre.